Também santo. Você está entendendo, querido? Quando nós damos a nossa primícia ao Senhor, hoje nós estamos no primeiro culto de domingo do ano. Você tem a oportunidade hoje de trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua dedicação ao Senhor. E aquilo que você santifica ao Senhor, é um princípio que nós estamos lendo aqui. Quando a parte que nós entregamos é santificada, é consagrada, o texto diz que toda a massa também é. Ou seja, quando nós investimos ao Senhor uma parte aqui, com alegria no coração, quando nós consagramos ao Senhor, quando nós santificamos ao Senhor, tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos também é santo. Eu creio, amados, que quando nós investimos com generosidade, quando nós ofertamos, quando nós damos a nossa primícia com generosidade, com alegria no coração, aquilo que fica conosco também é santo. Então os 10%, o dízimo que a gente dá, querido, é santo porque nós consagramos ao Senhor. E o texto fala que os 90% que fica nas nossas mãos para nós administrarmos também é santo. Se você está entendendo essa palavra, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Então dê a parte que pertence ao Senhor, santifique. E o Senhor vai santificar tudo aquilo que ficar nas tuas mãos também. Vamos adorar o Senhor. Ministério, você vai ter a oportunidade de trazer aqui no altar aquilo que você trouxe para adorar o Senhor nessa noite. Aleluia. Você pode se colocar de pé mais uma vez, querido? Nós vamos celebrar nessa noite. Amém? Todo lugar, perdidos virão em
Em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vivo estás. Meu Deus, meu tudo em sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Busca-te agora, posso ver. Seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busca-te agora, posso ver. Seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Boa noite, graça e paz. Senhor, eu venho aqui, ó Pai, orar ao Senhor, pedir que o Senhor abençoe cada ofertante, aquele que teve para dar hoje, aquele que não teve também. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha fazer que venha multiplicar na casa dele, Pai, em nome de Jesus, é a 60, a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, queridos. Acenda a luz do salão para mim, por favor. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto. A gente consegue ainda, né, louvar o Senhor. O irmão Edson, um dia desse, ele me pediu para cantar um hino, mas eu falei que não dava tempo naquele dia. Será que a gente consegue, irmão Edson, cantar o hino 328? Será que a gente consegue? Acende a luz, mais uma luz aqui para mim, por favor, para a gente enxergar bem. Né, o irmão Edson vai estar nos ajudando, conduzindo esse momento. 328, você pode, se puder, projetar aqui para a gente também. É um hino bastante animado, né? O mestre, o mar se revolta. E a gente vai continuar louvando ao Senhor com esse hino do cantor cristão. E após, nós vamos estar orando mais uma vez e compartilhando a palavra do nosso Deus. As crianças, agora ou depois? Tá, depois a gente vai orar por elas, tá? Pelas crianças. 328.
Boa noite, igreja. Conhecidíssimo esse louvor, né? 328. Quem não sabe? Só levanta a mão quem não sabe. Ninguém levantou a mão porque todo mundo sabe, né? Então, então vamos lá. Amém? O mestre e o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço te vem banir. De onda do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Igreja, presta atenção numa coisa. A ordem do Senhor, seja qual for a circunstância que você estiver vivendo, a ordem do Senhor é sossegai. Sossegai porque Ele está no comando. Amém, igreja? Aleluia.
Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar pelas crianças também, estarão indo cultuar o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração, apesar das dificuldades, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor tem manifestado a sua misericórdia aqui nessa noite, tem visitado a tua igreja, tem, ó Deus, nos abençoado de maneira poderosa. Continue falando conosco, fale ao nosso coração, agora na palavra. Também as crianças, ó Deus, que estarão se direcionando ali, ó Deus, para o nosso prédio educacional. Ó Pai, que o Senhor possa estar dando tempo de qualidade para essas crianças, que elas possam conhecer mais hoje da tua palavra, que elas possam ser impactadas, assim como eu creio que nós seremos aqui nessa noite. Fale ao nosso coração, fale conosco, Senhor, que o nosso coração aqui hoje seja inundado do poder do Senhor. Nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. As crianças poderão se direcionar, né, lá para o salão anexo, para o prédio educacional, e nós ficaremos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do nosso Deus, tá, queridos? Então vou pedir para colocar os nossos slides ali, e você abra a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. Hebreus 12, do 1, versículo 1 e versículo 2. Amém, queridos? Amém? Diz assim então a palavra do nosso Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema, irmãos: seguindo o exemplo de Jesus para vencer a corrida. Eu escolhi essa mensagem, já preguei aqui alguns anos atrás. Eu escolhi essa mensagem porque hoje nós estamos no primeiro culto de 2023, primeiro culto de domingo. Nós já tivemos aqui o culto da virada, nós já tivemos o culto de quarta-feira passada, que foi bênção, irmãos. Quem esteve aqui sabe como que foi, como que cada um recebeu da parte do Senhor. E hoje é primeiro domingo, então nós estamos iniciando aqui uma corrida. O ano, ele representa uma corrida de 365 dias, hoje é dia 8, nós já estamos no 8º dia dessa corrida. E aí você nessa corrida, você vai ter alguns percalços, você vai ter alguns obstáculos, você vai ter algumas dificuldades durante essa corrida, você vai se cansar, vai se fadigar, mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, para nós vencermos essa corrida que está proposta para cada um de nós. Esse texto que nós lemos, eu já falei isso aqui, ele vem após uma série de exemplos que nos mostram a respeito dos heróis da fé. Eu já falei isso aqui também, que essa palavrinha aí que começa o versículo 1, capítulo 12, versículo 1, essa palavra, portanto, ela é uma conclusão de tudo aquilo que foi tratado nos capítulos anteriores. Então, toda vez que você ouvir essa palavra, ler essa palavra, portanto, ela é uma conjunção conjuntiva. Ela vai juntar as ideias, ela junta a ideia anterior com esse fechamento, com essa conclusão que o autor ele está declarando, que ele está dizendo. Então o versículo ele começa dizendo, portanto, nós também, é como se o autor ele dissesse, após tudo isso que nós vimos até agora, nós também precisamos ser como os heróis da fé eram. E aí nós vamos perceber, queridos, que
Obviamente, o capítulo 12, ele vem após o capítulo 11, que trata a respeito dos heróis da fé. Depois de lermos sobre tantos exemplos, se você ainda não leu, você pode ler depois o capítulo 11. Ele vai falar sobre aquilo que o autor chama de heróis da fé. Foram grandes homens de Deus relatados na Bíblia Sagrada que fizeram grandes obras, que foram grandemente usados por Deus, como Abraão, o pai da fé, como Moisés, o libertador do Egito, como Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, e tantos outros homens que são considerados por esse autor bíblico como um herói da fé. Depois de nós vermos tantos exemplos de fé, de pessoas que verdadeiramente se entregaram à vontade de Deus, a recomendação do autor, eu acho muito interessante, querido. O autor, ele conclui dizendo, olha, todos esses heróis que nós vimos até agora, eles fizeram grandes coisas, eles foram grandemente usados por Deus, mas parece que de alguma forma eu consigo entender qual é a ideia do autor. É como se ele falasse o seguinte: mesmo esses homens tendo sido grandemente usados por Deus, mesmo esses homens tendo realizado grandes obras, grandes feitos, eles cometeram falhas. Em determinado momento da sua vida, eles cometeram falhas. Abraão, ele mentiu. Abraão, sendo pai da fé, em determinado momento, ele ocultou uma verdade. Davi era homem segundo o coração de Deus, mas em determinado momento ele pecou, ele adulterou, ele fez tantas coisas, mas mesmo assim ele continuou sendo homem segundo o coração de Deus. Moisés foi o libertador do Egito, lá ele foi o instrumento usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito, mas em determinado momento ele se irou e ele fez aquilo que o Senhor não mandou, ele bateu na rocha e tantas outras falhas que os heróis da fé cometeram. Mas aí o autor, ele fala o seguinte: embora todas essas pessoas são consideradas heróis, né, foram heróis, mas a recomendação dele é que nós devemos correr a nossa carreira olhando para aquele que é o único que não teve pecado, aquele que nunca errou, aquele que nunca falhou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o texto fala, queridos, que nós somos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e ele diz que nós precisamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Mas qual é a forma certa de correr? O versículo 2 fala, olhando, em outras versões, na minha versão olhando para Jesus, mas em outras versões está escrito, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos na nossa caminhada, olhar para Jesus, o único que pode motivar, de fato, a nossa fé, o único que pode nos dar o exemplo para nós vencermos essa caminhada que será tão árdua, querido, que será tão difícil. 2023, nós temos declarado aqui que 2023 será um ano de bênção, um ano de vivermos o extraordinário de Deus. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a vida desta igreja, da nossa igreja. Eu creio que Deus tem grandes coisas na vida particular, pessoal de cada um, meus irmãos. Deus tem falado assim coisas maravilhosas ao meu coração, que esse ano nós vamos alavancar, nós vamos bombar, a igreja vai crescer, a igreja vai evoluir, a igreja vai avançar. Mas eu também tenho recebido promessas de Deus para a vida dos irmãos, que nós seremos abundantes, que nós seremos mais que vencedores em nome de Jesus, que as nossas famílias serão abençoadas, que as nossas casas serão abençoadas, que as nossas finanças serão abençoadas, mas nós precisamos nos preparar para nós vencermos essa corrida, meus irmãos. E aí o texto ele nos fala que nós devemos deixar a fé dos nossos irmãos heróis nos motivar, mas tendo como modelo ideal o nosso Senhor Jesus. Você está conseguindo colocar o slide não, Pedro? Pode passar. Ah, está carregando ainda? Tá bom, se a gente conseguir depois, a gente vai passando aí, tá bom? Mas o nosso modelo, irmãos, o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E aí, baseado nesse texto de Hebreus capítulo 12, eu quero aqui extrair duas grandes lições de como vencer a corrida, olhando para Jesus, de vencermos como Jesus venceu, de lograrmos êxito como Jesus logrou, de alcançarmos grandes vitórias como Jesus também alcançou.
A primeira coisa, meus irmãos, que eu encontro nesse texto é que Deus nos chama para correr com persistência a corrida na qual Ele nos colocou. É correr com persistência. O apóstolo Paulo comparava a sua própria vida e o seu serviço cristão a uma corrida. Não apenas uma vez. O apóstolo Paulo, ele vem falar da sua trajetória cristã, a sua caminhada com Cristo, a respeito, ele dando exemplo, né, da sua vida cristã como uma corrida. Atos capítulo 20, versículo 24, está escrito o seguinte: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, ou em outras versões, a minha corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo está falando que a sua caminhada cristã, a sua vida cristã, é comparada a uma corrida. Gálatas capítulo 2, versículo 2 está escrito: e subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse, ou não tivesse corrido em vão. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Mais uma vez ele está comparando o seu ministério, a sua vida cristã, com uma corrida. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a corrida e guardei a fé. Mas é muito interessante porque o apóstolo Paulo também compara a vida dos outros crentes, dos outros cristãos, com uma corrida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 7, ele diz: correram bem, ou corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Ou seja, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela é uma corrida. E nós precisamos ter perseverança. E nós precisamos ter persistência. A metáfora da corrida nos ajuda a entender por que os cristãos precisam de perseverança. Então nós vamos entender o que é uma corrida. Por exemplo, como em uma corrida, a vida cristã requer resistência por um longo tempo. Não é apenas nesse ano de 2023, mas todos os dias da nossa vida a gente precisa perseverar, porque as dificuldades virão, porque as tribulações virão, nós seremos açoitados, nós seremos, irmãos, perseguidos, coisas acontecerão na nossa vida, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos ter persistência por um longo período. Não adianta você perseverar hoje, mas daqui a alguns dias você esmorecer na fé. Não adianta você começar esse primeiro tiro, né? Pensando assim numa corrida, nesse primeiro estágio da corrida. Eu sempre falo isso, mas eu gosto muito de comparar a nossa vida cristã com alguns tipos de corrida. Por exemplo, quando nós olhamos, alguns dias atrás, nós vimos a corrida de São Silvestre, né? É muito interessante que tem alguns fanfarrões, você já viu? Quando começa a corrida, o que acontece? Aquele montão de gente vai ali, o pessoal fantasiado, o pessoal, né, eles sabem que eles não vão conseguir nem completar os 21 quilômetros, é uma meia maratona. A maratona, ela tem 42 quilômetros, 42 mil metros, mas aquelas pessoas, elas saem correndo ali, né, aquele pessoal, os fanfarrões mesmo, né, vestidos ali, né, fantasiados, mas eles não conseguem correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, daqui a pouco eles já vão ficando para trás. Eles aproveitaram ali 5 minutinhos de fama, apareceram na televisão. Mas aí tem aqueles irmãos que estão um pouco mais preparados, aqueles que treinaram para fazer 10 quilômetros, eles começam a correr, e ali eles ficam durante algum tempo em primeiro lugar. Por quê? Porque eles querem apenas ficar aqueles 10 quilômetros na frente. Só que o que vai acontecendo? Quando passa aqueles 10 quilômetros, o fôlego vai acabando e eles vão ficando para trás, e aí os mais preparados vão ficando por último. Ou melhor, vão perseverando, né? Eles ficam em primeiro lugar. Daqui a pouco, no sprint final, o que acontece? Aquele que está mais preparado, geralmente um queniano, não é isso que acontece? Né? Eles vão lá, o cara chega lá, dá aquele sprint final e alcança a vitória. O que eles fizeram, irmãos? Eles perseveraram. Eles perseveraram até o fim. Eles treinaram, eles se capacitaram, eles se prepararam para vencer a corrida, meus irmãos, e eles tiveram a perseverança durante um longo período.
Eu não sei, queridos, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está carregando no teu coração hoje, eu não sei o que está trazendo peso para a tua vida, eu não sei o que está trazendo tristeza para você, mas eu quero dizer para você nessa noite: persevere, persista, Deus está contigo, meu irmão. Você precisa perseverar, você precisa ser resiliente, nós precisamos de resiliência. Como em uma corrida, a vida cristã contém desafios difíceis, contém obstáculos, meus irmãos. Eu também gosto de comparar a vida cristã com uma corrida de obstáculos. Você já viu? Você sabia que o Brasil ele tem um especialista nessa corrida de obstáculos? Eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem alcançado muitas vitórias aí no atletismo. E aí, como que é a corrida de obstáculos? Eles saem correndo, geralmente são 400 metros, né? Eles começam a correr, vem o primeiro obstáculo, e vai, ultrapassa o primeiro obstáculo, corre mais um pouco, daqui a pouco vai ultrapassando, vai chegando e os obstáculos vão ficando cada vez mais perto, e eles começam a correr e vencer os obstáculos. A nossa vida cristã é assim. A nossa vida é assim. Nós corremos, nós perseveramos, mas nós vencemos uma batalha, nós vencemos uma dificuldade, daí na frente vem outra dificuldade. Assim é a nossa vida, querido, e nós precisamos perseverar, nós precisamos persistir. Mas eu quero também dizer para você que assim como numa corrida, a vida cristã também tem um preço em jogo. Existe algo a ser ganho. Aqueles que perseverarem até o fim, meus irmãos, aqueles que vencerem a corrida, aqueles que completarem a corrida, eles vão receber um prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Existe um prêmio, querido. Existe um prêmio para aqueles que perseverarem até o fim. Deus não gosta de pessoas que desistem no meio do caminho. Deus não gosta de pessoas, né, de atitudes de pessoas que começam uma empreitada, começam uma caminhada e depois esmorece, depois volta atrás. Deus gosta de perseverantes. Deus gosta de pessoas que vão à frente, que enfrentam as dificuldades, que vão caminhando, que vencem a corrida. Deus quer que você vença a corrida, e uma vez você vencendo a corrida, existe um prêmio preparado para você. Então persista, persevere. Existe bênçãos de Deus no final da corrida. Segundo lugar, meus irmãos, nós podemos correr com perseverança quando nós adotamos a estratégia de Jesus de colocar o nosso foco na alegria futura. Algo que vai te ajudar a vencer a corrida, querido, é você focar, colocar o seu foco na alegria que está preparada para você, na alegria futura. Jesus serve como nosso exemplo em como correr a corrida e vencer. Sabe por quê, meu querido? O texto fala aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha o que ele suportou, querido, olha como que Jesus perseverou até o fim. Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele passasse por tudo aquilo, ele venceria a morte, e ele retornaria para o trono da graça de Deus, como diz o texto, e assim ele assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Sabe por quê? Porque ele perseverou até o fim, ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Mas por quê? Porque o olhar dele, o foco de Jesus, estava lá na alegria futura, na alegria de cumprir o plano de Deus, na alegria de ter os seus filhos de volta, de tirar os filhos dele, de livrar os seus filhos da condenação eterna. Jesus é o pioneiro, meus irmãos, ele foi o primeiro que terminou o percurso. Você imagina se Jesus tivesse desanimado? Você imagina se Jesus tivesse desistido, meus irmãos? Você imagina se Jesus tivesse negado ali o seu destino? Se ele tivesse ali, naquele momento, na cruz, naquele momento de maior dificuldade, que Jesus, como homem que era, porque Jesus ele era 100% homem, ele sofreu, ele sentiu as dores, ele sentiu tudo aquilo que era para nós, ele sentiu. Você imagina se Jesus tivesse desistido?
Você imagina que se nessa corrida Jesus tivesse falado o seguinte: não aguento mais, eu quero acabar com tudo agora e eu não vou mais fazer isso. Mas não, ele terminou o percurso. Ele chegou no final, querido. E ele terminou o percurso como vencedor. Ele terminou o percurso dele desfrutando da vitória, meus irmãos. E é isso que nós precisamos. Eu já ouvi dizer, eu já falei isso aqui também, que não importa a forma que nós, ou não que não importa, mas não é tão importante a forma que nós iniciamos a corrida. Não importa. É bom você iniciar a corrida? Mas o mais importante é a forma que você vai terminar a corrida. Infelizmente, muitas pessoas estão terminando a corrida como perdedores. Tem pessoas que estão terminando a corrida por causa da derrota, desistindo. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele terminou o percurso como vencedor. Ele venceu, meus irmãos. O que aprendemos com Jesus é suportar as dificuldades ao focarmos a alegria futura. Talvez você esteja passando por dificuldade hoje, por problema hoje. Talvez você esteja até mesmo pensando em desistir, mas nós precisamos fazer como Jesus e olhar e percebermos e entendermos que existe algo maravilhoso preparado para a gente lá na frente. Por exemplo, Apocalipse capítulo 21, meus irmãos, nos fala de uma alegria futura. A alegria futura inclui uma vida de formosura. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 4, né? Eu vou ter que ler, está ali, né? Está ali, ó, a alegria futura inclui uma vida de formosura. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, versículo 2 e versículo 4, diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada com uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Olha que coisa linda no versículo 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. Versículo 18, lá na frente, diz assim: o muro era todo feito de diamante, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro, né? Vai falando aqui alguns versículos, não vou ler todos os versículos, mas fala coisas aqui maravilhosas. Capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Eu poderia ler todos os versículos aqui, mas esses versículos nos mostram, meus irmãos, que existe algo maravilhoso preparado para aqueles que perseverarem, para aqueles que persistirem até o fim. A alegria futura inclui uma vida de intimidade com Deus. Versículo 3, nós já lemos aqui. Versículo 7, olha o que diz: para aqueles que vencerem a corrida, o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Você já parou para pensar nisso, querido? O vencedor herdará todas as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são para aqueles que perseverarem até o fim. A alegria futura, meus irmãos, inclui uma vida de gozo e uma vida de paz. Capítulo 22, versículo 3. E nunca mais haverá maldição para aqueles que perseverarem até o fim. Nela estará o trono de Deus, nessa cidade estará o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Versículo 5, assim já não haverá noite, né? Não haverá mais noite ali, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Meus irmãos, é maravilhoso o que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Então, queridos, qual é o segredo da sua vitória? Perseverar, não esmorecer no momento da adversidade, não se prostrar diante dos problemas, não negar a Jesus no momento que você estiver passando por uma dificuldade, porque infelizmente nós ainda fazemos muito isso. No momento das bênçãos nós glorificamos ao Senhor, mas no momento da dificuldade nós nos afastamos dele, nós murmuramos. Eu falei isso lá no irmão Anísio hoje.
Então eu quero concluir aqui essa mensagem, meus irmãos, uma mensagem simples, pequena, uma reflexão, para que você possa sair daqui cheio de fé, para que você venha olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Para nós termos a vitória na nossa corrida, meus irmãos, precisamos olhar para Jesus e considerar essas coisas. Deus nos chamou para correr com perseverança. A vitória só vai receber para aqueles que perseverarem até o fim. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena perseverar até o fim, meu querido. Devemos colocar o nosso foco na alegria futura, seguindo o maior exemplo que existe, o exemplo de Jesus. E é esse Jesus que vai nos ajudar a vencer as adversidades, querido. E é esse Jesus que vai nos ajudar a vencer os problemas. É esse Jesus que vai caminhar conosco, o pioneiro, aquele que venceu a morte em primeiro lugar, aquele que nos deixou um exemplo de como vencer as adversidades. Ele vai estar conosco em todo e qualquer problema, toda e qualquer adversidade. Qual é o seu problema hoje? Qual é a sua adversidade hoje? Qual é a sua dificuldade hoje? Eu convido você a colocá-la diante de Jesus. Convido você a colocá-la diante de Deus agora. E você pedir para o Espírito Santo de Deus, para Ele te ajudar, para Ele te capacitar. Porque como eu falei, hoje nós estamos no 8º dia dessa corrida de um ano, dessa corrida de 2023. Mas é apenas uma parte da corrida. Porque a nossa corrida só termina, querido, quando Jesus nos resgatar, quando Jesus nos levar, ou quando Ele voltar. Aí essa corrida vai terminar de uma vez por todas. Mas enquanto você estiver aqui, você vai ter que correr. Você vai ter que correr. Então, querido, persevere. Se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos, para nós pedirmos que Jesus nos ajude. Eu necessito, querido, do auxílio de Deus. Eu necessito do cuidado de Jesus Cristo na minha vida. Você precisa disso? Então, se coloque diante do Senhor. Fale para Deus: Senhor, me ajuda a correr. Me ajuda a ser perseverante. Me ajuda a ser persistente. Eu quero aprender contigo. Talvez a sua oração hoje seja: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou sem forças. Eu estou debilitado, Senhor. Parece que essa corrida vai me destruir, vai me derrotar. Mas eu quero vencer, eu quero receber essa coroa, eu quero receber esse prêmio. Eu quero receber, ó Deus, essa vitória final. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Fale isso para Deus, querido, peça socorro para Deus. Você está diante dEle agora. Fale para Deus: Senhor, me socorre, Senhor, me dê as mãos. Me ajuda, Senhor. Peça para Deus ser aquele guia. Você já viu uma corrida de cego, querido? Você já viu nas Paralimpíadas? Você já viu que o cego, ele corre, mas ele não consegue ver nada. Ele sabe que ele depende completamente do seu guia, de uma pessoa que está ali de mão dada, né? Amarrado aqui, punho com punho, braço com braço. E ele tão somente corre, tão somente se esforça e corre, mas quem dá a direção é o guia. Peça para Deus ser o seu guia hoje, para Jesus ser o seu guia hoje. Peça para Ele pegar você nas mãos agora e te puxar e te alavancar para você vencer a corrida. Em nome de Jesus, ore, querido, ore ao Senhor, peça para Deus, fala: Senhor, me ajuda, Senhor. Fala assim: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Clame, querido. Clame pelo socorro de Deus hoje. Peça para Deus forças, para você vencer os outros 357 dias do ano de 2023. Peça para Deus te dar forças, peça para Deus te dar estratégia para você vencer. Peça para Deus para Ele te ajudar a resolver os seus problemas, as suas adversidades, as suas dificuldades. Em nome de Jesus. E eu creio que nesse momento o Espírito Santo de Deus já está tocando, já está te levantando, já está agora devolvendo o seu ânimo, já está te dando uma injeção de ânimo agora, já está te dando força. Você já está sendo fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, e você já está aí começando a correr, querido. Eu convido você agora de forma ousada, começa a movimentar seus pés agora em nome de Jesus.
Começa a movimentar os seus pés espirituais agora. Começa a marchar. Começa agora a caminhar. Você que estava prostrado, você que estava derrotado, você que estava caído no chão, começa a se levantar agora em nome de Jesus. Começa a caminhar, querido, com dificuldade mesmo. Começa a caminhar. Começa a levantar os seus pés agora. Começa agora a caminhar com Cristo em nome de Jesus. Começa a sentir agora o Espírito Santo de Deus tirando todo o peso agora dos seus pés, das suas pernas agora. Eu te convido a começar a correr. Eu convido você agora a começar a se movimentar mais rápido em nome de Jesus. Corra, corra, corra a carreira que está proposta para você. Você não foi feito para ser um perdedor. Você não é daqueles que retrocede. Você não é daqueles que desistem. Você não é daqueles que ficam pelo caminho. Você não é daqueles que começam e param. Você é daqueles que persiste até o prêmio final. É você, querido. Deus está te fortalecendo em nome de Jesus. Continue correndo, querido. Continue correndo. Visualize agora você correndo. Visualize agora você correndo essa maratona. Visualize agora. Visualize agora você passando o primeiro obstáculo. Visualize agora você passando o segundo obstáculo. Visualize agora você pulando os obstáculos. E vai em frente, não desista. Não desista. Continue correndo, continue correndo. Em nome de Jesus, corra. Tua graça encobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Eu sou Teu e Tu és meu. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença.
somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu E tu és meu. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa corrida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pegue na nossa mão, nos leve junto contigo. Não permita, Senhor, que a gente desvie o nosso olhar do Senhor, porque, como diz a tua palavra, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos, ó Deus, que contigo nós já somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Que nenhum se perca, que nenhum fique no meio do caminho, Senhor, mas que possamos todos juntos alcançar as maravilhas celestiais, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós tomamos posse dessa vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, pode se sentar um pouquinho, nós já vamos terminar daqui a alguns minutos, mas eu tenho que fazer alguns anúncios, né? Primeiro, o Marquinhos pede para avisar que quem ainda está devendo, né, parcelas do retiro de carnaval, tá? Procure, porque a comissão está precisando, tá? Primeiro, confirmar, né, se você realmente vai. E segundo, porque tem que fazer as coisas, né? Não se faz um retiro assim de uma hora para outra. Então a gente precisa que os recursos entrem para que a comissão trabalhe e fique mais fácil organizar tudo, porque não é fácil, é muito trabalho. Então pede aí para os irmãos procurarem, né? Quem ainda está devendo algumas parcelas, procure, dê uma satisfação ali, pelo menos para eles fazerem os planos aí, os projetos, e que o nosso retiro de carnaval seja uma bênção, tá bom? Os irmãos sabem, né? A partir de amanhã estarei tirando uns dias aí de descanso, tá? Mas a igreja, não vou chamar vocês de falso porque vocês são crente. Não vou chamar vocês de falso porque vocês são crente, né? Brincadeira, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp de alguns amigos lá da outra igreja que nós éramos, um grupo de futebol da igreja que eu era, e qualquer coisa que o pessoal coloca lá uma figurinha, falso. Então, desculpa, né, mas eu vou tirar aí uns dias de descanso, mas a igreja vai continuar a todo vapor, né, os cultos vão continuar, todo mundo já sabe, já tem uma escala de pregadores, já tem tudo certo, então tudo vai acontecer, tá bom, querido? Então, você que não vai viajar, você que vai estar por aqui, não fique em casa não, venha cultuar ao Senhor, tá? Tem aí uma equipe preparada, se você precisar de alguma coisa, procure os irmãos aí, né, os diáconos, os pastores, para que possam te ajudar, te aconselhar, tá? Estou pensando até em sair dos grupos esse ano, né? Para descansar mesmo, porque 2022 foi puxado, irmãos, tá bom? Então, os irmãos estejam orando pela minha vida, pela vida da minha família, eu estarei orando pela vida da igreja, tá? E lá, tenho certeza que eu vou receber muitas notícias do que os irmãos estão aí sendo usados por Deus e recebendo mais de Deus aqui neste lugar, tá bom, queridos? Tem algum outro anúncio a ser feito? Dia 14. Oi? Agora, as redes sociais, né? É isso. A gente está com um projeto das redes sociais. Então, se você ainda não segue lá as redes sociais da igreja, tá? Segue a gente lá, querido. Tá? Você que é membro da igreja, você que é visitante. Nós temos, olha que coisa chique, temos Facebook, Instagram e YouTube. Olha só que coisa. A gente precisa de 1000 inscritos no YouTube para que a gente possa ter mais recursos. Tá? Então, se você ainda não é inscrito lá, não basta apenas você assistir, tá, o vídeo que a gente está lançando lá. Você precisa curtir a página, né? Você precisa dar um like lá, né? Ativar o sininho, se inscrever, é isso, tá? E se inscrever lá. Aí, ó, se inscrever lá e dar um joinha em todos os vídeos. E ativar o sininho, tá bom? Procure lá. Se você não sabe, eu também não sei muita coisa não, mas peça ajuda lá para você, tá? Olha lá. Meu Deus, olha isso aí, tá, querido? Está tudo ali, as redes sociais da igreja. Nós entendemos que a rede social, a internet, é um instrumento para a pregação do evangelho, tá bom? Dia 14, no próximo sábado, vai ter um DNA jovem aqui na igreja, tá? Para todos os jovens, mas não é só para os jovens,
tá, queridos? É para toda a igreja. Por quê? Embora seja uma equipe jovem que vai estar aqui fazendo aquela capacitação para nós abrirmos a nossa célula, para a gente multiplicar as nossas células, mas é para toda a igreja. Lembre-se da palavra que foi dada aqui hoje pela manhã. Nós vamos focar nessa visão. Então nós precisamos aprender a nos capacitar. Então, a partir das 16 horas, não é isso? 4 horas da tarde, nós vamos começar aqui as palestras, à noite vai ter o culto também, então vai ser uma bênção aqui no próximo sábado, dia 14, tá? E tem cantina, não é isso? Está lá atrás? A cantina está lá atrás, tá bom, irmãos? Vai lá, tem uma esfirra lá, é um cachorro quente de forno. Se coloca de pé para nós orarmos, encerrando assim o culto dessa noite, que você possa ser verdadeiramente mais do que vencedor nessa corrida. Que você venha vencer em nome de Jesus. Leva a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Onde você pisar a planta dos teus pés será abençoado, porque você já é um mais que vencedor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos presente neste lugar, e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam, vão em paz, querida, em nome de Jesus, uma semana abençoada para todos os irmãos.